Beleza, pessoal? Chegamos à nossa aula de número 10 e aqui nós vamos tratar de movimento bidimensional, tá? Vamos continuar tratando de movimento bidimensional conforme o capítulo 3 do livro do professor Moisés Nussensweig, beleza? E na aula de hoje nós vamos falar de velocidade e aceleração vetoriais, movimento uniformemente acelerado e vamos fazer alguns exercícios, tá? Pegando tanto a parte de vetores quanto essa última parte de velocidade e aceleração vetoriais e movimento uniformemente acelerado. Beleza, vamos lá. Primeira parte. Velocidade e aceleração vetoriais. Bom, se você imaginar uma partícula descrevendo uma trajetória plana, tá? Imaginar que essa partícula está num plano e ela está descrevendo uma trajetória. Começa aqui no ponto A, vai seguindo por aqui assim. E o trecho da trajetória que nos interessa termina aqui no ponto B, mas em tese poderia continuar aqui, poderia ter começado antes, tá? Isso não é importante para nós. Vamos considerar esse trecho aqui, certo? Bom, então, em cada instante, se eu pegar um instante de tempo t qualquer, eu posso imaginar que a minha partícula está numa dada posição, né? Por exemplo, aqui representada pelo ponto P, certo? E a posição da partícula em relação a uma determinada origem, ela é dada por um vetor, né? Pelo vetor posição, que é esse vetor aqui, esse vetorzinho aqui, R de t, por quê? Porque ele depende do tempo. Em cada instante, o R vai mudar, tá? Então, no instante posterior, suponha que a partícula tenha saído de P e tenha vindo parar aqui em P', agora a posição dela mudou um pouco, né? A nova posição dela agora. O novo vetor posição é esse segundo que eu desenhei aqui, tá? Começa na origem e termina aqui em P'. E também há um vetor deslocamento. Vetor deslocamento que é um vetor que sai de P e chega em P'. Né? Tá aqui, se inicia em P e se encerra aqui em P'. Tá? E esse novo vetorzinho, esse vetor verde que eu desenhei agora, é o vetor variação da posição, o vetor deslocamento, a mudança na posição. Tá? Você pode olhar aqui que se isso aqui é R de t e isso aqui é R de t mais delta t, então dá para ver que R de t mais delta R, ou seja, se eu tiver aqui, vier para cá e depois para cá, isso é igual a eu sair daqui e vir direto para cá, né? Ou seja, R de t mais delta R é igual a R de t mais delta t, certo? Bom, então, beleza. Então, mais ou menos descrevendo nosso problema, nossa partícula tem posição R de t, né, no momento, no instante de tempo t, tá? A importante dessa equaçãozinha verde aqui é que esse R de t ele tem duas componentes. Ele tem aqui uma componente x. Onde é que está a componente x? Está bem aqui, ó. É a projeção de R sobre o eixo x. Então, isso aqui é x, tá? E também tem uma componente y, que é essa componente aqui. Tá aqui ela, ó. Eu estou desenhando, na realidade eu deveria ser mais preciso e desenhar segmentos de reta, porque a projeção ela não é zigue-zagueada, a projeção ela é retinha, tá? Eu gosto de apenas marcar, mas só para não ficar confuso, eu vou fazer as projeções como sendo segmentos de reta, como deve ser, tá bom? Para não confundir ninguém. Então a parte roxa é correspondente ao x e a parte laranja aqui é correspondente ao y, tá? Aí o que é que acontece? Bom, depois de um pequeno intervalo de tempo Δt, né, que a nossa partícula saiu da posição R de t e foi para a posição R de t mais Δt, que nós já vimos que é igual a R de t mais ΔR. Então, isso significa que houve uma variação na posição, na componente x, e agora eu vou fazer zigue-zagueado mesmo, tá? Então, a variação é esse cara aqui,
na variação, na direção x, que é o ΔX, e a mesma coisa ocorre na direção y. Então você tem aqui um ΔYzinho aqui que eu vou fazer zigue-zagueado, mas espero que você compreenda que é o segmento, tá? E por que o R de t é igual a x na direção y, né? X vezes y, mais y vezes j. Porque y e j são os vetores unitários nas coordenadas correspondentes. Então, isso aqui, perdão, é o vetor unitário na direção y, enquanto que o vetor unitário na direção j está aqui. Né? É um vetor que tem módulo 1 e aponta no eixo. Rapaz, eu estou trocando aqui. Isso aqui é o i. O vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, tá? O vetor i tem módulo 1 e aponta na direção x, e o vetor j tem módulo 1 e aponta na direção y. Beleza? Tá bom, beleza. Então, a gente tem aqui uma variação na posição, e o que foi que a gente pode entender? Que essa variação na posição, essa variação vetorial, né? Que a posição é um vetor, corresponde a um vetor que é um deslocamento na direção y, na direção i, ou seja, um deslocamento na direção x, mais um outro deslocamentozinho na direção j, ou seja, na direção y, na direção vertical. Tá? Então, nós temos o nosso ΔR, ele é composto de um ΔX na direção i e um ΔY na direção j. Beleza, se a gente já pode, como a gente já viu anteriormente, a gente pode imaginar as velocidades médias, né, nesse pequeno intervalo de tempo, né, nesses instantes, entre o instante t e o instante t mais ΔT, tem uma variação. Podemos calcular a velocidade média, que vai ser ΔX sobre ΔT. E, analogamente, nós também podemos calcular a velocidade média, né, ΔY ΔT. A ΔY ΔT é a velocidade média na direção y. ΔX sobre ΔT é a velocidade média na direção x. Tá? Então, conforme nós vínhamos fazendo anteriormente, nós podemos definir essa velocidade média em cada uma das duas direções separadamente. Pois se a gente tomar o limite, se a gente agora tomar esse limite, ΔT indo para zero, se a gente fizer com que o ΔT foi para zero, nós podemos então calcular o limite de ΔX sobre ΔT, indo para zero, e separadamente calcular o limite de ΔY sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Bom, mas isso nos ajuda a definir uma velocidade vetorial, a velocidade v, uma velocidade instantânea, que a gente vai definir no instante t, da mesma forma que a gente tinha definido antes na direção x. Só que agora ela vai poder ter duas dimensões, ela vai poder ter duas direções possíveis, tanto x quanto y. Então, a velocidade v, né, no instante t, ela é o limite de ΔR sobre ΔT, ou seja, é dx dt na direção y, mais dy dt na direção j, né? Se você lembrar, deixa eu só apagar esses caras aqui. Se você lembrar direitinho, esse limite aqui define exatamente dx dt, ao passo em que esse limite aqui define, só ver uma coisa, dy dt, né? Deixa eu fazer assim, mas isso aqui define dy dt, tá? Então, o nosso v, ele é dx dt mais dy dt, o que dá basicamente vx de t na direção y mais vy de t na direção j. Perdão, vou repetir aqui, vx de t na direção y mais vy de t na direção j. Isso define a derivada do vetor r de t em relação ao tempo t, ou seja, define a velocidade vetorial, a taxa de variação do vetor posição com o tempo, tá? Que é a nossa velocidade vetorial, tá? E agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar no o que está acontecendo aqui, vamos tentar entender geometricamente essa velocidade, tá? Se a gente pegar, né, vamos, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai dar um zoom nessa região aqui, tá? Vamos dar um zoom nessa região aqui e vamos tentar entender
esse limite ΔT indo para zero, certo? O que é que está acontecendo aqui? Então, você pode imaginar o seguinte. Em um determinado instante, você tem a sua partícula aqui na posição P, certo? E a posição é dada num determinado instante de tempo T. Aí ocorre um pequeno incremento no tempo, uma pequena variação no tempo, o tempo passa um instantinho, e a sua partícula sai da posição P, digamos, para a posição P'. Então você tem um ΔR, e eu vou colocar só o módulo do ΔR aqui, ou seja, só a distância entre P e P', tá? Então esse é o tamanho do nosso ΔR. Mas e se nós pegarmos, aí esse ΔR aqui, eu vou associar a um ΔT, tá? Ou melhor, um ΔT', pensando nesse linha aqui. E se eu pegar um ΔT duas linhas menor do que ΔT', significa que a minha partícula vai ter se distanciado um pouco menos do meu ponto P, né? Deixa eu só mudar a cor desse cara. E se eu fizer isso, né? Essa minha partícula vai ter se distanciado um pouco menos e vai estar agora um pouco mais próxima do que ela estaria. Ela vai estar, vamos supor, bem aqui assim. Qual é o tamanho do deslocamento? Pegando aqui só o módulo, né? Só o tamanho mesmo. Note que já é um tamanho um pouco menor, né? Então você consegue notar aqui que a corda P', né, a distância desse ponto para esse é um pouquinho maior do que a distância desse ponto para esse, ou seja, a corda está diminuindo, né? E o que é que está acontecendo com o nosso ΔR? Bom, para a gente pensar isso, o fato dessa corda estar diminuindo significa que esses dois pontos, o ponto de partida, né, o ponto P e o ponto P', eles estão se aproximando. Você vê aqui que o ponto P duas linhas já é mais próximo. Se eu pegar um intervalo de tempo menor ainda, vamos supor, eu teria um P três linhas nessa posição aqui, já está mais próximo. No limite, quando o ΔT tende a zero, esses dois pontos vão coincidir. E nessa hora você vai ter não uma corda, mas sim uma tangente. Né? Você vai ter, em vez de dois pontos, você vai ter um ponto só. Né? Em vez de ter uma reta secante a trajetória, secante a curva, que corta a curva em dois pontos, você vai ter uma reta tangente que corta a curva em um ponto só. E é exatamente essa o Moisés coloca em negrito, né, boldface, e eu estou colocando apenas, eu vou colocar nos meus vetores, eu coloco a setinha em cima. Tá? Então isso aqui é a velocidade v de tempo, ou seja, é o vetor tangente àquele ponto ali, e isso é a velocidade vetorial. Então o vetor velocidade, ele é tangente à trajetória em cada instante de tempo, beleza?